Tudo bom, moçada? Estamos de volta com as atividades do canal Bio com Landim. E agora, para esse ano de 2020, a gente queria começar resolvendo a prova do Enem do ano passado, né? A primeira questão que a gente escolheu para fazer do Enem 2019, a questão 127 da prova azul, que trata sobre respiração aeróbica, sobre fosforilação oxidativa, numa abordagem bem pesada. Aliás, de toda a história da prova do Enem, talvez tenha sido uma das questões com maior exigência em termos de nível de profundidade de conteúdo. É o tipo de assunto que às vezes você está lendo, você diz assim, meu Deus, isso aqui não tem o perigo de cair na prova do Enem. E foi lá e caiu. O cara coloca pra gente, né? O 2,4 de nitrofenol é conhecido como um desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático na membrana interna. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado a... Que tal então a gente conversar um pouquinho sobre o que o texto está colocando? A questão estava falando, gente, sobre mitocôndria, né? E a gente então lembra para vocês mais ou menos como é que a mitocôndria funciona para a gente entender algumas coisas. Mitocôndria, gente, ela vai ser uma organela que ela apresenta duas membranas. Existe lá uma membrana mitocondrial externa, que é uma membrana que ela é lisa. Existe uma membrana mitocondrial interna, sendo que a membrana mitocondrial interna ela vai ser toda dobrada. Ora, entre a membrana mitocondrial externa e a membrana mitocondrial interna existe um espaço. Esse espaço se chama de espaço intermembrana. E como eu estava comentando, a membrana mitocondrial interna ela apresenta uma série de dobras. Essas dobras são chamadas de cristas mitocondriais. Opa! Aqui no desenho, por exemplo, nós vamos ter uma crista mitocondrial. Por sua vez, as cristas mitocondriais, elas vão apresentar uma série de partículas esféricas associadas. Ora, essas partículas esféricas associadas, em português, umas bolinhas, elas são chamadas de oxissomos, ou ainda pelo nome de ATP sintases. Achou o nome feio? Quebra o nome, ASE, sufixo para enzima, que sintetiza o ATP. Então, esses oxissomos, nada mais, nada menos são do que enzimas cujo papel é gerar, cujo papel é produzir o ATP. Então, você vai encontrar várias e várias dessas bolinhas, uma bolinha e duas bolinhas e três bolinhas. Na verdade, em toda a membrana interna, você tem isso. Eu estou desenhando apenas alguns desses oxissomos aqui, para a gente poder chegar e fazer a análise. A gente tem que a parte de dentro da mitocôndria vai receber a denominação de matriz mitocondrial. E forçando um pouco a barra, a matriz mitocondrial é que nem o citoplasma da mitocôndria. Mitocôndria, claro, todo mundo lembra, está relacionado com a respiração aeróbica, sendo que a respiração aeróbica, ela vai ter lá 3 etapas. Ela vai ter glicólise, ciclo de Krebs e vai ter a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Sendo, moçadinha, que quando a gente analisa essas 3 etapas do processo de respiração, ora, a glicólise é a única que não acontece na mitocôndria. Ela acontece no hialoplasma. Para quem não lembra, hialoplasma é aquela gelatina que tem dentro da célula onde as organelas estão mergulhadas. O ciclo de Krebs acontece na matriz da mitocôndria, enquanto que a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons acontece lá nas cristas mitocondriais. Sendo, gente, que na cadeia transportadora de elétrons nós vamos ter associado a ela um fenômeno chamado
de fosforilação oxidativa, que é o principal mecanismo de produção de ATP no processo respiratório. O nome fosforilar quer dizer adicionar fosfato. Adicionar fosfato a quem? Ao ADP, adenosina, 2 fosfatos mais fosfato, vai produzir então ATP, adenosina, 3 fosfatos, que vai ser lá a moeda energética da gente. Sendo que para você fazer a fosforilação oxidativa, você vai usar a energia dos elétrons da cadeia transportadora de elétrons. Ora, Landim, que elétrons são esses? Que história é essa de cadeia transportadora de elétrons? A equação geral da respiração, ela é glicose mais oxigênio, dando CO2 mais água. E, moçada, essa reação química, ela é uma reação de oxidação. E, moçada, quando a gente fala em oxidar nas aulas de química, oxidar em química quer dizer a perda de elétrons. Ou seja, ao longo do processo respiratório, a glicose ela vai perdendo elétrons. E esses elétrons, eles são ricos em energia. Sendo, gente, que os elétrons são perdidos associados a átomos de hidrogênio. Então, o elétron não vai sozinho, ele vai associado a átomos de hidrogênio. E esses elétrons associados a átomos de hidrogênio, eles são recolhidos por uma série de moléculas chamadas de aceptores intermediários de elétrons. Aceptor quer dizer aquele que aceita, aquele que recebe. Então, à medida que a glicose é oxidada, ela vai perdendo elétrons. Os elétrons são recolhidos pelos aceptores intermediários de elétrons. Como o elétron está associado aos átomos de hidrogênio, eu posso chamar em aceptores intermediários de hidrogênio. Eles são 2 coenzimas famosíssimas, NAD e FAD. Sendo, gente, que para que serve esses benditos NADs e FADs na respiração celular? Ora, na forma de NADH2, na forma de FARH2, onde você tiver NADH2 e FARH2, nos hidrogênios do NADH2, nos hidrogênios do FARH2, nos hidrogênios eu tenho elétrons, nos hidrogênios eu tenho elétrons ricos em energia e eu posso utilizar a energia desses elétrons para poder produzir ATP. Como? Na fosforilação oxidativa. Então, a fosforilação oxidativa usa a energia dos elétrons de NADH2 e de FADH2 para, nesse caso, poder produzir ATP. Sendo, gente, que como é que a gente faz para poder utilizar a energia dos elétrons do NADH2 e do FADH2 para poder gerar ATP? Bom, para você poder produzir ATP, a gente vai precisar da cadeia transportadora de elétrons aqui no processo. Quando a gente fala lá em cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória, gente, essa cadeia não é cadeia de prisão não, é cadeia porque ela tem uma série de moléculas, de substâncias químicas que estão organizadas em cadeia. Elas estão encadeadas. Você tem lá NADH2 e FADH2. Você tem proteínas chamadas de citocromos. Vários citocromos, citocromos B, C, A e várias subdivisões. Então tem citocromo C, C1, A3, não me interessa não. Entretanto, me interessa saber que na cadeia respiratória, essas moléculas estão encadeadas seguindo uma sequência de eletronegatividade progressivamente crescente. Pois é, eu também odeio química do fundo do meu coração, mas é o jeito, né? Se bem que a eletronegatividade é um conceito bem tranquilo, né? É a tendência que você tem de ganhar elétrons. Quer dizer que o citocromo A é mais eletronegativo que o C é mais do que o B e o B é mais do que o NAD e o FAD. No primeiro momento, gente, nada está acontecendo. Entretanto, já vai aparecer aqui um cara que é mais eletronegativo do que todo mundo. Esse cara que é mais eletronegativo do que todo mundo, ele é o oxigênio. O oxigênio é tão eletronegativo que ele rouba elétrons do citocromo A. E o citocromo A fica sem elétrons. Como o citocromo A não pode roubar elétrons do oxigênio, que o oxigênio é mais eletronegativo,
ele rouba elétrons do citocromo C, porque o C é menos eletronegativo. Então o C rouba do B, porque o B é menos eletronegativo. O B rouba de NAD e de FAD, que são menos eletronegativos, e eles são quebrados em NAD ou FAD, mais H+, mais elétrons. E moçada, os elétrons, eles vão passeando. Percebam bem que os elétrons, eles vão passeando sempre para quem é mais eletronegativo. Então, o B é mais eletronegativo, o elétron vai. O C é mais eletronegativo, então o elétron vai. E aí por diante. Cuidado, que na verdade ninguém dá elétrons para ninguém. Na verdade, é um roubando o elétron do outro. E o primeiro dos ladrões de elétrons é o oxigênio. Ele é o mais eletronegativo e ele rouba elétron do A, o A rouba do C, o C rouba do B, que rouba do NADH2 e do FADH2, que se quebram. Entretanto, eu queria lembrar que quando os elétrons estão passeando, gente, eles estão passeando espontaneamente, porque eles estão indo sempre para quem é mais eletronegativo. E daí? E daí que em química, de novo ela, todo processo espontâneo em química libera energia. E se os elétrons estão passeando de maneira espontânea, porque eles sempre estão indo para quem é mais eletronegativo e se é espontâneo, eles liberam energia. E essa energia que vai sendo liberada, vai então sendo utilizada para a produção de ATP. Ah, detalhe, o oxigênio ganha os elétrons, reage com os íons H+, eu vou pegar oxigênio, elétrons e H+, a equação não está balanceada, e vou produzir água aqui na brincadeira. Então, oxigênio ganha os elétrons, reage com os H+, e forma água aqui na jogada. Inclusive, com o mesmo papel do oxigênio na respiração, eu estava comentando, gente, que NADH2 e FADH2 são aceptores intermediários de elétrons. Intermediário. Ele pega o elétron temporariamente. Ele pega o elétron e dá para alguém. Entretanto, o oxigênio fica com os elétrons no final da novela, formando água. O cara que fica com os elétrons no final da novela, eu vou chamar ele de aceptor final de elétrons, de aceptor final de hidrogênios. Ou seja, se alguém pergunta qual é o papel do oxigênio na respiração, o aceptor final de elétrons, o aceptor final de hidrogênios. Os elétrons passeiam, liberam energia para fabricar ATP. Mas aí alguém questiona, como é, Landim, que nesse caso você vai usar essa energia para fabricar ATP? E aí, gente, que é um processo extremamente complicado para a gente descrever, mas infelizmente eu vou ter que escrever isso para poder chegar e fazer a questão, né? Para a gente poder falar sobre o que a questão pede, a gente lembra de uma ideia chamada de hipótese quimiosmótica de Mitchell. Ah, esquece o nome da hipótese. Ela é o de menos, mas ela é a hipótese que descreve como é que você usa a energia dos elétrons da cadeia transportadora de elétrons para poder produzir ATP. Né? Esses citocromos aqui, por onde os elétrons passeiam, eles estão localizados na membrana mitocondrial interna, que é onde você tem a cadeia respiratória. Então você tem aqui a cadeia respiratória, os citocromos. Você tem aqui a cadeia respiratória, os citocromos. A cadeia respiratória, os citocromos. E, gente, os elétrons vão ficar pulando na cadeia respiratória que nem idiotas. À medida que os elétrons eles pulam, eles liberam energia. E no primeiro momento, a energia que os elétrons liberam é usada para bombear íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. De novo, à medida que os elétrons passeiam na cadeia respiratória, eles liberam energia e essa energia é usada para bombear íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então, primeira ideia, primeira coisa que vai estar acontecendo, nesse caso, a gente tem que a energia dos elétrons do NADH2 e do FADH2 na cadeia transportadora de elétrons, na cadeia respiratória, bombeia íons H+, da matriz mitocondrial para o espaço entre as membranas.
Gente, vamos chamar isso aqui pelo nome de bomba de H+. Sendo que das aulas de química, né, cada átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron. Se nesse caso você pega o hidrogênio e tira o elétron, fica só o próton, né? Por isso o nome também é bomba de prótons. A bomba de H+, a bomba de prótons. Quer dizer, então, moçadinha, que à medida que os elétrons vão pulando, que nem idiotas na cadeia respiratória, a energia que eles liberam vai sendo usada para bombear H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Só que aí tem um pequeno detalhe. A membrana mitocondrial interna não permite a volta dos H+. No que não permite a volta dos H+, com o tempo, gente, o H+ vai se acumulando, o H+ vai se acumulando, o H+ vai se acumulando no espaço intermembrana e o H+, ele não pode voltar. O H+, ele não pode voltar. Tem tanto H+, que o espaço intermembrana fica hipertônico. E a matriz mitocondrial, então, fica hipotônica. Organizando a ideia. Com o tempo, o H+ se acumula no espaço intermembrana. No que ele acumula no espaço intermembrana, o espaço intermembrana ficará hipertônico, altamente concentrado em íons H+. E aí, gente, nesse caso, no que o H+ se acumula no espaço, no que ele vai ficar hipertônico, eu vou dizer que surgiu um gradiente eletroquímico. O termo gradiente ele é usado para descrever uma situação onde você tem maior concentração de um lado do que do outro. Tem mais H+ no espaço, tanto é que ele está hipertônico, que na matriz mitocondrial. Então tem um gradiente químico e elétrico também, porque o H+ é eletricamente carregado. E aí, moçada, como eu estava comentando, o H+ ele vai se acumulando, mas o H+ não pode voltar. O H+ não pode voltar. Aliás, ele não pode voltar pela membrana mitocondrial interna, porque ela não deixa. Só tem um lugar por onde o H+ pode voltar. É porque, na verdade, o oxissomo, a ATP sintase, ela é duas coisas. Eu já tinha descrito que ela é uma enzima que produz ATP, mas também vai ser um canal que possibilita a volta dos íons H+. Ou seja, o único lugar por onde o H+ ele pode voltar para a matriz mitocondrial é por dentro do oxissomo. Sendo que um detalhe, quando o H+ volta por dentro do oxissomo, ele está voltando do espaço que é hipertônico para a matriz que é hipotônica. Então ele está indo do meio hiper para o meio hipo. Do meio hiper para o meio hipo é difusão, é transporte passivo, é espontâneo. E se é difusão, é transporte passivo, é espontâneo, libera energia. Detalhe, tu está liberando energia dentro de uma enzima que gera ATP. Pois eu vou aproveitar essa energia e usar ela para produzir ATP. Em outras palavras, só tem um lugar por onde o H+ ele pode voltar. O H+ só pode voltar pelo oxissomo, porque o oxissomo é um canal para a volta do H+. Quando o H+ volta, ele está indo do meio mais concentrado hipertônico para o meio menos concentrado hipotônico. Do meio hiper para o meio hipo é difusão. Difusão é um processo passivo, é espontâneo, libera energia. Libera energia dentro de uma enzima que gera ATP. Essa energia, então, é utilizada para a produção de ATP. Último aspecto, gente, daquela minha discussão é que quando o H+ volta pelos oxissomos, ele está indo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, do meio hipertônico para o meio hipotônico. Difusão, transporte passivo, libera energia. E a energia, então, é aproveitada pelos oxissomos para produzir ATP. Aliás, essa produção de ATP ela é chamada de fosforilação oxidativa. Gente,
eu não sou tão doido assim, e eu sei que isso aqui é complicado pra caramba, né? Será que a natureza não tinha outra maneira mais fácil de produzir ATP na fosforilação oxidativa? Se tinha, não inventou. Então, infelizmente, é desse jeito. A energia dos elétrons da cadeia respiratória joga o H+ da matriz para o espaço, bomba de prótons. O H+ se acumula no espaço, espaço hipertônico, o gradiente eletroquímico. Quando o H+ volta pelo oxissomo, do meio hipertônico para o hipotônico, libera energia para gerar ATP, fenômeno de fosforilação oxidativa. Eu admito que esse esquema aqui ficou bem bagunçado, então eu vou pegar esse esquema e vou refazer de maneira simplificada, chamando atenção porque é importante, porque é fundamental em relação à nossa ideia. De novo desenhando a mitocôndria, só que agora a mitocôndria é desenhada bem pequenininha aqui na conversa. Eu vou pegar esse pedaço da mitocôndria e vou ampliar. Então aqui em cima estou desenhando a membrana mitocondrial externa, membrana mitocondrial externa. Aqui embaixo estou desenhando a membrana mitocondrial interna. Entre as duas membranas, o espaço intermembrana. E, gente, se isso aqui é a membrana externa ou a membrana interna, isso aqui é a matriz mitocondrial. Repetindo a brincadeira. Cadeia respiratória está localizada na membrana mitocondrial interna, principalmente lá nas cristas mitocondriais. À medida que os elétrons vão passeando na cadeia respiratória, a gente bombeia H+ para o espaço. A bomba de prótons bombeia H+ para o espaço. O H+ vai, mas o H+ não pode voltar. O que quer dizer que o H+ se acumula e o resultado é que o espaço ele fica hipertônico e a matriz fica hipotônica. O gradiente eletroquímico mais concentrado de um lado do que do outro. Só tem um lugar por onde o H+ ele pode passar, que é exatamente o oxissomo. Que o oxissomo, gente, duas coisas. Ele é um canal para a volta do H+, então H+ só pode voltar aqui por dentro e, além dele ser um canal, ele é uma enzima que produz ATP. Quando H+ volta do meio mais para o meio menos concentrado, isso aqui libera energia e a energia é utilizada na síntese de ATP. Só que para fazer a questão, eu ainda preciso de mais uma ideia, onde você está falando, moçada, a respeito de substâncias químicas chamadas de desacopladores da fosforilação oxidativa. E o que é um desacoplador da fosforilação oxidativa? Gente, ele é uma substância química que exatamente age nesse processo que eu estou descrevendo para você. Basicamente, o desacoplador da fosforilação oxidativa, ele promove a volta dos H+ por fora dos oxissomos. Então ele deixa os H+ voltarem por fora dos oxissomos. Eles são substâncias químicas. Está lá então um desacoplador, que quando tem um desacoplador, o H+ ele pode voltar do espaço para a matriz pelo desacoplador. Detalhe, quando o H+ volta pelo desacoplador, de qualquer jeito, ele está indo do meio hiper para o meio hipo, de qualquer jeito, ele libera energia, com uma diferença crucial. Uma coisa é você liberar energia dentro do enzima que usa energia para fabricar ATP. Outra coisa é você liberar energia de forma bruta, energia bruta na forma de calor, no que você promove a volta dos H+ por fora dos oxissomos. O resultado dessa situação é que você produz calor e não ATP. Devo admitir, gente, que eu poderia ter resolvido essa questão em 1 minuto. Se eu de repente chegasse simplesmente e dissesse o que é um desacoplador. Um desacoplador, ele é uma substância química que vai fazer você produzir calor ao invés de ATP. Mas, gente, eu preferi explicar para vocês o que é o desacoplador, por que ele vai produzir calor ao invés de ATP, e aí a gente agora pode resolver a questão.
questão fala de uma substância química chamada de 2,4-dinitrofenol, que é exatamente um desacoplador. Ora, uma vez que ele é um desacoplador, ele vai acabar produzindo calor e não ATP. O próprio texto comenta que ele vai gerar calor e ele é o avô dos termogênicos da academia. Então, por exemplo, acho que muita gente que frequenta a academia já ouviu falar em termogênico. São substâncias químicas que aumentam a temperatura do corpo e ajudam você a emagrecer. O 2,4-dinitrofenol é um dos primeiros dele. Sendo, moçada, que por que ele aumenta a temperatura do corpo? Ora, porque ele produz calor e não ATP. Então, quando H+ volta por fora do oxissomo, ao invés de fabricar ATP, fabrica calor, automaticamente aumenta a temperatura do corpo. E por que emagrece? Nesse caso, vai emagrecer porque diminui a produção de ATP. Sim, Landim, e daí? Que produza menos ATP nesse caso. E daí? Que me ajuda a filosofar um pouco. Normalmente, uma molécula de glicose, ela fornece para você até 38 ATPs. Eu vou colocar 30 para facilitar a minha conta. Entretanto, se você tem um desacoplador, a glicose não vai produzir 30 ATPs, ela vai produzir, 10 ATPs, porque parte, ao invés de produzir ATP, vai virar calor. Então, normalmente, a glicose me dá entre 30 e 38, estou colocando 30 só para facilitar a minha conta, mas se tiver um desacoplador, você só fabrica 10 porque o resto é calor. Minha pergunta vai ficar meio estranha, te vira para entender a pergunta. Quantas vezes mais glicose eu tenho que consumir quando tem um desacoplador para produzir o mesmo tanto de ATP que eu produzo normalmente? Ora, moçada, normalmente não é 30, aqui não é 10, para fabricar 30 eu vou precisar consumir 3 glicoses. Então você vai ter que consumir 3 vezes 10 para dar 30, no meu exemplo, 3 vezes mais glicose. E aí, moçada, uma vez que você está diminuindo a produção de ATP, você vai ter que consumir mais glicose para compensar. No que você vai consumir mais glicose, a glicose esgota. Então você consome glicogênio e o glicogênio esgota. Então você consome gordura e você emagrece. No que você vai ter que consumir mais nutrientes, você vai ter que consumir suas reservas energéticas. No que você vai consumir suas reservas energéticas, eis aí o emagrecimento. A propósito, tá, gente? O 2,4-dinitrofenol, a questão até menciona que ele é proibido, porque ele aumenta tanto a temperatura do corpo que chega a ser perigoso. Beleza, diminui a produção de ATP, eu vou ter que consumir mais gordura, vou ter que consumir minhas reservas e vou emagrecer. Só que era perigoso devido ao aumento exagerado de temperatura. Os termogênicos que se usa hoje em academia não são mais como o 2,4-dinitrofenol, eles são seguros. Então esse aqui, veneno, proibido, que aumenta a temperatura demais. Os que se usa hoje, claro, bem mais tranquilos. Então eles aumentam a temperatura de leve, ajudam você a emagrecer, sem, claro, o risco de morte nesse caso. Depois de toda essa conversa que a gente teve, volta para a questão, né? Tá ali o texto, não vou ler de novo, vamos dar uma analisada nos itens, né? O efeito emagrecedor do desacoplador está relacionado a... Ora, eu estava comentando que o desacoplador, ele vai alterar o metabolismo da mitocôndria, de modo que ela, ao invés de produzir ATP, vai produzir calor. Então, todo o processo de respiração acontece normalmente. Apenas vai diminuir a produção de ATP em detrimento da produção de calor, vai aumentar a produção de calor. Daí quando o cara coloca aqui tem vai haver obstrução da cadeia respiratória? Não, gente, falso. Não vai mexer na cadeia respiratória, né? Ela acontece normalmente, apenas, ao invés de produzir ATP, você produz calor. Letra B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs? Falso de novo. Não mexe com a respiração, apenas diminui a produção de ATP, aumenta a produção de calor. Letra C, diminui a produção de acetilcoenzima A? Falso. Letra D, inibição da glicólise? Falso. Letra E, redução da produção de ATP? Ora, se você está produzindo calor ao invés de ATP, reduz a produção de ATP, e ao reduzir a produção de ATP,
você vai ter que queimar mais nutrientes, glicose, gordura, para compensar que você está diminuindo a produção de ATP. Para ter uma produção de ATP satisfatória, você vai ter que queimar mais nutrientes, mais glicose, mais gordura e, claro, queimando mais gordura, você emagrece. Ou seja, o efeito emagrecedor dos desacopladores está descrito no item E. Valeu demais, moçada, e até o próximo vídeo.